Hoje é quinta-feira, 14 de maio, agora são 10 horas e 41 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo da Prefeitura de Rio Preto, pelas redes sociais do Poder Público e também pela TV Câmara e Rádio Educativa FM. Quem vai nos atualizar hoje sobre os dados da pandemia de coronavírus é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, nesse momento, vamos atualizar os casos, óbitos e a situação da Covid aqui no nosso município de Rio Preto. Nesse começo da manhã de quinta-feira, nós temos aí confirmados 363 casos de Covid. Estão subindo aí ontem que estava 352, hoje já confirmamos mais 11 casos. Desses 363, 11 foram óbitos. Então, hoje, no dia 14, ocorreu mais um óbito da doença, que eu vou detalhar ele um pouco mais para frente. 79 pessoas foram recuperadas, já tiveram a doença e estão bem, já passaram os 14 dias do isolamento. E 97 profissionais de saúde e 68 casos de síndrome respiratória aguda grave que precisaram internar de síndrome respiratória, com febre, tosse, dispneia. O que é essa dispneia? Essa dificuldade de respirar, um cansaço, fadiga. Essas pessoas acabam precisando de uma internação. A incidência da doença está em 78 casos para 100 mil habitantes. Nós tivemos aí também descartados 2.171 casos por exames que foram testados, com um total de testagem aqui no município de Residente de 2.534 exames realizados. De um total de notificados de 4.810 pessoas. Estamos chegando aí próximo a 5.000 pessoas notificadas com a síndrome respiratória, com febre, tosse, dor de garganta, esses sintomas aí relacionados com a Covid. Próximo. Então, esse 11º óbito do município é de uma mulher de 74 anos, que ela teve os primeiros sintomas em 26 de abril, ela foi internada no dia 4 de maio, tinha algumas comorbidades e o óbito ocorreu hoje, no dia 14 de maio. É uma mulher que está na faixa etária aí que realmente a gente tem visto que a mortalidade ela acaba sendo maior e essa preocupação aí, então, mantém-se dentro dos serviços de saúde, com a população, para que realmente os nossos idosos, a gente consiga protegê-los ao máximo de se infectar pela doença. Próximo. Voltando, então, em relação à incidência e à letalidade da doença, nesse momento nós estamos com 79 casos para 100 mil habitantes em Rio Preto, 111 casos para 100 mil habitantes no estado de São Paulo, o estado todo, e 89 casos para 100 mil habitantes aqui no país. O Brasil está com quase 190 mil casos notificados, o que dá essa incidência aqui. A nossa letalidade, embora tenha ocorrido mais um óbito, a nossa letalidade está em 3%, a menor que a letalidade do estado e também do país. Visando aí porque realmente nós estamos testando muitas pessoas, nós estamos identificando os casos e desses casos que a gente está identificando, afastando e monitorando. Qual que é o objetivo da testagem? É testar e afastar. Então, nesse momento, a gente pede que todas as pessoas que façam o teste, que fizeram o teste, façam o isolamento. Nem sempre, todas as pessoas que foram testadas, todas as pessoas que têm sintomas, elas vão ser testadas. Então, essas pessoas que também têm sintomas, elas devem fazer o isolamento. Elas não podem sair à rua, não podem ir ao mercado, à farmácia, ter sempre alguém que faça isso por elas, para evitar essa transmissão e a gente possa aí quebrar essa cadeia de transmissão que a gente fala. Próximo. Então, 366 casos, essa é a nossa curva em ascendência, dos casos de Covid confirmados, que na data de ontem, no dia 13 de maio, quando a gente fechou esses dados, mostra que está numa ascendência, então nós estamos no comecinho dessa ascendência dos casos no município, o que é preocupante, então que todo mundo tem que seguir realmente a quarentena, tem que seguir o que foi decretado pelo Estado, para que a gente possa aí ter uma possibilidade de um sucesso na resposta a essa pandemia. Próximo.
queria atentar isso para todos, pessoal. Conforme vão aumentando o número de casos, nós também vamos ter aumento nas internações. Se vocês verem, no dia 6 de maio, nós divulgamos aqui nas lives que nós tínhamos 54 pessoas com síndrome respiratória internados, Covid e não Covid. Teve alguma necessidade respiratória e foi internada. Ontem, no dia 13 de maio, nós fechamos o dia com 90 pessoas internadas com essa síndrome respiratória. Ou seja, em 7 dias, nós aumentamos 66% a internação por essa condição. Então, é muito, muito importante que a gente pare, pense, tudo que a população tem feito, todo mundo prive mesmo pelo isolamento. É um momento que a gente precisa que as pessoas sigam a meta do isolamento que tem colocado no Estado, que é que a gente tenha no município pelo menos 55%. Se ficando abaixo disso, o risco de transmissão ele acaba sendo alto. E aí nós vamos ter uma ocupação, às vezes até chegando ao nosso limite nos hospitais, que a gente espera que isso não aconteça. Mas, se acontecer, é muito mais relacionado com isso, a consequência da não quebra da cadeia de transmissão. Próximo. Então, internados, né, no dia 13, até agora, né, notificados, nós tivemos 476 síndromes respiratórias, desde o começo da pandemia. Ontem, como eu disse, 90 pessoas estão internadas, dessas, 66 estão em enfermaria e 24 em UTI. Então, vocês estão vendo que um grande percentual desses pacientes ainda que precisam ser internados, eles estão indo para a UTI. E aí, esses nossos leitos, né, nós fizemos toda uma organização do sistema de saúde, dos serviços, tanto público quanto privado, serviços privados, hospitais, eles se organizaram também para atender, porém, é uma capacidade que ela tem um certo limite depois, né? Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa transmissão. Foco, de novo, na questão de garantir o isolamento aí de 55%, que é o que tem sido reportado, colocado como ideal. Próximo. Então, é isso. É colocar muito essa consciência que estamos no momento em que o decreto do Estado ele vai até o dia 31 de maio, em que temos que manter esse distanciamento social, manter esse isolamento nos nossos domicílios, para que realmente a gente não chegue a um momento de uma ocupação máxima dos leitos de internação, ainda no começo dessa ascendência dos casos. Nós precisamos garantir que essa curva ela seja achatada o máximo possível, para que os sistemas de saúde aí consigam absorver todos os casos e dar um melhor tratamento, um melhor atendimento a todos, que é o nosso objetivo. André, antes de passar as perguntas da imprensa, gostaria até de debater contigo aqui uma situação. O Rio Preto tem registrado 38% de isolamento e muita gente cobrando uma flexibilização do comércio. É importante deixar claro que, pela determinação do Estado, só vai haver qualquer medida de relaxamento se o isolamento crescer, e não é o que está acontecendo, não é isso? Isso, o Estado ele determina que esse isolamento ele é o determinante para qualquer medida de liberação econômica ou flexibilização disso. E o município, a gente tem visto que está cada dia menos tendo o isolamento adequado, porque as pessoas, a gente sabe, têm saído às ruas, têm procurado fazer atividades que não são necessárias, que não são essenciais. É o momento de fazermos somente as atividades essenciais que estão determinadas no decreto do Estado, para garantir que esse isolamento seja esse ideal, para que, vocês viram, mesmo com isolamento, e as pessoas aí não atingindo esse isolamento, quanto já aumentou em termos de leito de internação, como também de casos. Bom, agora sim nós vamos para as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. E a primeira é do Vitor Grieger, ele é produtor da TV Record, e ele afirma, que a Prefeitura informou essa semana que a elaboração, revisão de um plano de enfrentamento ao Covid deve ocorrer, considerado aí os novos indicadores da doença. Ele quer saber como está sendo feito esses trabalhos e quais mudanças podem ocorrer. Olha, esse plano ele já está em fase de apresentação para o secretariado aqui da Prefeitura, então hoje vai ter essa apresentação para os demais secretários, para discussão e sugestão ainda dentro do plano, só que ele está praticamente finalizado, sim, agora sim apresentando para toda a gestão aí da Secretaria, da Prefeitura, e brevemente a gente vai publicá-lo, porque a intenção é essa, a gente publicar para dar a diretriz, o norte, juntamente aí com a economia.
É importante dizer que nós já tivemos um plano de contingência lá em janeiro elaborado, que ele foi um plano de contingência da epidemia diante das fases iniciais, que eram a fase inicial, a fase de alerta e a entrada na fase de emergência. Esse plano, ele é agora um plano de enfrentamento e de resposta à emergência, né, de como que a gente vai sair, né, dessa crise da Covid em termos de níveis. Então, esse plano está pautado em 5 níveis e, diante desses níveis, a gente tem indicadores que vai indicar se vai para o nível 2, nível 1, nível 3, nível 5, é um indicador que vai nos apontar. E quais são esses indicadores? São indicadores epidemiológicos, indicadores de ocupação de leito, que são esses indicadores que a gente passa para vocês praticamente todos os dias, e também indicadores da assistência, não só hospitalar, que é esse de leito, mas também da assistência da ponta, né, das unidades de saúde, das unidades de emergência, que é relacionado à condição de trabalho, com a questão dos EPIs, então garantindo aí a quantidade de estoque suficiente de EPIs para não expor nenhum profissional, e a força de trabalho, mesmo porque vocês viram, os profissionais de saúde, eles acabam sendo os mais expostos, porque o doente, ele vai no serviço de saúde, e aí é esse risco de transmissão, tanto aqui como ocorreu no mundo inteiro. Então, a gente está pautando o nosso plano praticamente nesses indicadores. E é importante falar que esses indicadores, a gente também adaptou, né, seguindo o plano do Estado. E uma meta do plano do Estado é essa que o Terrazas acabou de falar, é em relação ao isolamento. Então, tendo um isolamento de 55%, esses indicadores, eles estando diminuindo ou dentro do esperado, aí sim há uma possibilidade de caminhar com esse desdobramento, com uma possível flexibilização em algumas situações ou não. Mas isso depende muito de todos, não é só de nós do serviço de saúde. E esse isolamento, essa meta do isolamento é da população toda. Então, é muito importante que todo mundo entenda isso, e esse plano está muito bem pautado nessa situação. Então, vai ser apresentado hoje para todo o secretariado, praticamente finalizado. Bom, você falou aí no início da sua resposta em relação ao nível de ocupação, que ele vem crescente, tanto em UTI quanto em enfermaria. A segunda pergunta é sobre isso. Ela é do Vitor Grieger, novamente, e também do Joselito Paganelli, da TV Tem. Eles querem saber se esse crescimento já estava previsto pelo comitê e se, diante disso, existe a previsão de ativar o hospital de campanha. Olha, como a gente comentou, né, nosso município ele não está atingindo 55% de isolamento, então realmente a gente já previa que esse aumento de ocupação de leitos iria acontecer por essa não adesão total ao isolamento. Então, a gente agradece muito a parcela da população que está em isolamento, que realmente está seguindo as recomendações e as orientações. E essa parcela que, por algum motivo, não esteja seguindo, por favor, passe a seguir, porque ele realmente está impactando aí nesses indicadores, como acabamos de mostrar para vocês. Quanto ao hospital de campanha, né, é muito importante lembrar que nós organizamos e estruturamos toda a rede de saúde para atender o máximo dos pacientes em serviços de atenção primária, que seria unidades básicas e UPAs, e também atenção hospitalar, que os hospitais eles estão organizados para receber essas pessoas. Caso seja realmente necessário e fuja a esse controle, né, a falta do isolamento, que a gente tem falado muito, e isso vai fugir desse controle, tem sim no nosso plano a elaboração, né, do hospital de campanha, porém, numa condição que seria não tão que seria o esperado, vamos dizer, né? Esse hospital de campanha nós iremos fazer se ele realmente for extrapolar todos os nossos leitos, que a gente espera que não seja essa situação do município e que também a população nos ajude com isso. Esse recado é muito importante. O isolamento social de 55% precisa ser atingido aqui em Rio Preto para que a gente possa aí, ter o sistema de saúde atendendo dentro daquela curva achatada. Lembra que a gente sempre falou em todas as lives do achatamento da curva? Porque se tiver um aumento desproporcional, mesmo que se tenha hospitais de campanha e tudo mais, isso não é suficiente. Então, a gente pede ajuda da população com isso. Então, a mensagem do momento é:
fique em casa. Fique em casa. Nesse momento, fique em casa, juntamente aí, seguindo o decreto do Estado, porque realmente foram feitos todos estudos científicos, baseados aí em experiências de outros países, né? Aqui no Brasil começou um pouco mais tarde, então a gente está podendo ver o que aconteceu e o que está acontecendo nos outros locais, para tirar o melhor dessas experiências. Então, é muito importante isso. Fiquem em casa, evitem aglomerações, evitem sair em locais que estão sendo muito procurados, como esses locais de caminhadas. É muito importante que as pessoas evitem isso, né? Façam isso em um outro local que não seja de aglomeração. Né? Tem essa possibilidade, né? Faça no seu próprio bairro, não precisa ir procurar esses lugares que juntem as pessoas. Fica aí o nosso apelo e que todo mundo aí, a gente possa vencer essa doença e essa pandemia que vem assolando o país e o mundo. Obrigado, Andréia. E com esse alerta muito pertinente, nós encerramos essa transmissão ao vivo. Lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube e também na página especial criada no portal da Prefeitura, com dados atualizados e detalhados sobre a pandemia do coronavírus. Um ótimo dia a todos.